Existe uma lei silenciosa que pode estar destruindo a forma como o mundo te trata. E o pior, você pode estar alimentando isso todos os dias sem perceber. As pessoas não te tratam pelo que você é, mas pelo que você aceita. E quando você entende isso, algo dentro de você nunca mais volta ao normal. Presta atenção, porque o que você vai ouvir agora não é confortável. É um espelho, um menino, 12 anos, joelhos no chão de terra, um homem segura seu tornozelo, começa a dobrar devagar, quase como um experimento cruel. O menino olha e diz, sem tremer, você vai quebrar, e ele quebrou, sem grito, sem súplica, sem negociação. Esse menino cresceu e ficou conhecido como o Epicteto, um dos maiores filósofos da história. Quando perguntaram como ele suportou, ele respondeu algo que atravessou séculos, como uma lâmina cortando ilusões. O osso era dele, minha reação era minha. Entende o peso disso? O corpo dele não era livre, mas a postura dele era. E é aqui que quase todo mundo se perde, porque confundem aceitação com submissão. Existe uma linha invisível, brutal, entre aceitar o inevitável e tolerar o inaceitável, e você, provavelmente, cruzou essa linha mais vezes do que imagina. Mas segura uma coisa, porque isso ainda não fecha o quebra-cabeça. Existe um mecanismo, quase invisível, que explica por que quanto mais você tenta ser respeitado, menos respeito recebe. E quando você enxergar isso, você vai sentir um leve desconforto, quase como perceber algo que sempre esteve ali, te observando. Agora me diz uma coisa, com sinceridade brutal, quantas vezes você explicou demais, tentou justificar, tentou provar seu valor, esperando reconhecimento? Comenta aqui embaixo a situação mais recente. Esse é o primeiro passo, tornar visível. E se isso já te deu um estalo, se inscreve agora, você acabou de sair da ignorância. Porque ninguém te ensinou a se valorizar. Te ensinaram a provar que se valoriza. Parece sutil, mas muda tudo. Desde cedo, você ouviu, se esforce mais, mostre mais, explique melhor. Então você virou alguém que antecipa, que se explica, que entrega além, esperando que em algum momento alguém perceba. Você manda mensagem primeiro, responde rápido, chega antes, sai depois, faz mais do que deveria. E ainda assim, algo não encaixa. Já percebeu isso? Quanto mais você dá, menos parece suficiente. E não, isso não é azar, nem falta de reconhecimento. É padrão, um padrão invisível, que você ajudou a construir. E aqui vem a parte que ninguém fala, porque parece virtude, parece humildade, dedicação, ser gente boa. Mas toda vez que você explica demais, você sinaliza dúvida. Toda vez que você aceita menos, você ensina como ser tratado. Não foi maldade dos outros, foi calibração. O mundo aprende, com base no que você tolera. E isso se repete, silenciosamente. Você acha que precisa melhorar? Se preparar mais? Ser mais paciente? Mas na verdade, está reforçando a ideia de que ainda não é suficiente. Você não está construindo respeito, está construindo dependência. Dependência de validação externa. E isso é uma armadilha elegante. Agora respira, porque vem um paradoxo que pode virar sua chave. O respeito que você busca fora só aparece quando você para de buscar fora. Parece contraditório, mas não é. Marco Aurélio escreveu algo simples, quase frio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre o resto. E isso não é frase bonita. É instrução. Porque quando você entende isso, você para de negociar seu valor em silêncio. E a ciência moderna, anos depois, confirmou algo curioso. Pessoas que demonstram menos necessidade de aprovação são vistas como mais confiáveis. Não porque são melhores, mas porque não estão pedindo permissão para existir. Agora pensa comigo.
sem romantizar. Você não está buscando respeito, você está tentando convencer, e convencer exige esforço constante. Já o respeito nasce de consistência interna. E aqui começa a diferença entre quem é ouvido e quem precisa falar demais para ser levado a sério. Mas calma, porque ainda tem algo escondido nisso tudo. Existe um vírus mental, implantado muito antes de você perceber. Ele começa pequeno, quase inocente, mas cresce silenciosamente. E ele te faz monitorar reações, esperar validação, medir seu valor pela resposta dos outros. E é aqui que tudo começa a desandar. Lembra da última vez que você ficou irritado por não ser reconhecido? Para um segundo e responde com honestidade. Você estava focado no que fez ou em como foi visto fazendo? Parece detalhe, mas é exatamente aí que o respeito nasce ou morre. Porque quando sua atenção está no olhar do outro, você perde o controle do próprio eixo. É como viver com um fio preso no peito, puxando sempre que o reconhecimento não vem. Você continua fazendo coisas boas, mas sempre esperando confirmação. E isso, silenciosamente, te enfraquece. E aqui começa a virada. Existe um princípio, usado em sistemas complexos, que diz: acesso mínimo necessário. Quanto mais pontos de acesso, mais vulnerável o sistema fica. Agora traduz isso para sua vida. E presta atenção, porque isso muda tudo. Cada vez que você busca aprovação desnecessária, você abre uma porta. Cada vez que precisa ser validado, você entrega controle emocional. Você acha que está sendo cuidadoso, mas está ficando exposto. E quanto mais exposto, mais dependente, mais fácil de ser desvalorizado. Epicteto já falava disso. Sem saber nada de tecnologia, ele chamava de dicotomia do controle. O que depende de você e o que não depende. O problema nunca foi se importar com opiniões. O problema foi dar a elas um nível de poder que nunca deveriam ter tido. E nos próximos momentos, você vai entender exatamente como isso se manifesta na prática, de uma forma que talvez doa um pouco, mas liberta. Porque quando você enxerga esse mecanismo, não dá mais para fingir que não viu. E é aí que o jogo começa a virar. E quando isso acontece, você começa a enxergar padrões que antes passavam invisíveis. Pequenas situações, pequenas concessões, pequenos silêncios. Nada parece grave isoladamente, mas juntos formam um mapa claro do quanto você vem abrindo mão de si mesmo. E o mais desconfortável é perceber que foi você quem ensinou isso. Agora, não foge disso. Em vez de tentar corrigir tudo, começa observando. Nos próximos momentos, você vai notar algo curioso. Sempre que estiver prestes a se explicar demais, existe um microsegundo de hesitação, um espaço. É ali, exatamente ali, que a mudança começa, ou morre. Porque é nesse intervalo, quase invisível, que você decide se continua operando no automático, ou se assume o controle. E isso não é sobre virar frio, distante, arrogante. É sobre parar de negociar o que nunca deveria estar na mesa. E a maioria das pessoas, simplesmente, nunca chega nesse ponto. Agora eu quero te contar uma história. Mas presta atenção, porque ela não é só sobre uma pessoa. É sobre um padrão que talvez esteja acontecendo com você agora, em silêncio, sem que ninguém te diga diretamente. E quando você perceber, você vai entender por que esforço sozinho nunca resolveu. Rafael tinha 34 anos. Inteligente, rápido. Resolvia problemas antes mesmo de alguém perceber que existiam. Era aquele tipo de pessoa que todo mundo queria por perto. Mas, curiosamente, nunca avançava. Promoções passavam, oportunidades sumiam, e ele continuava ali, indispensável, no lugar errado. Ele fez o que você provavelmente faria. Preparou argumentos, reuniu números, explicou tudo com clareza. Foi reconhecido, elogiado, validado. E nada mudou. Meses depois, tentou de novo, mais preparado,
mais paciente, mais estratégico. E recebeu uma resposta que, à primeira vista, parecia um elogio. Você é indispensável onde está. Parece bonito, né? Mas pensa comigo, devagar. Se você é indispensável numa posição, por que alguém te tiraria dela? Rafael demorou alguns dias, mas quando entendeu, foi como levar um choque silencioso. Ele não estava sendo valorizado, estava sendo mantido. E aqui está o detalhe que muda tudo. Presta atenção. Ele não foi mantido porque era ruim. Foi mantido porque era bom demais naquele nível. Ele tinha se tornado eficiente, disponível, previsível. Ele resolveu tanto, ajudou tanto, explicou tanto, que se tornou impossível de substituir, exatamente onde não queria mais estar. Agora deixa isso pousar, porque talvez isso seja sobre você também. Quantas vezes você virou a pessoa que resolve tudo, que segura tudo, que nunca diz não, e acha que isso vai te levar para frente, quando na verdade pode estar te prendendo exatamente onde você está. E o que Rafael fez? Não foi explosivo, não foi dramático, foi estratégico. Ele não brigou, não saiu, não fez discurso emocional. Ele começou a mudar pequenas coisas. Parou de responder tudo, começou a delegar, começou a perguntar mais e explicar menos. E principalmente, parou de justificar. No começo, foi desconfortável. Silêncios estranhos, olhares diferentes, pequenas tensões. Porque quando você muda o padrão, o ambiente reage. Sempre reage. Mas aqui está o ponto que quase ninguém sustenta. Ele continuou, sem voltar atrás, sem pedir desculpa, sem tentar suavizar o próprio limite. E algo começou a acontecer, devagar, quase imperceptível. As pessoas começaram a recalibrar. Perguntas mudaram, o tom mudou, o espaço dele mudou. Não porque ele pediu, mas porque ele parou de oferecer acesso irrestrito. E isso muda completamente a dinâmica de poder. Se isso já está fazendo sentido para você, só dá um sinal aí, um comentário curto, uma palavra, qualquer coisa. Não é por engajamento vazio, é porque quando você escreve, você fixa. E fixar isso agora, enquanto a ficha está caindo, pode ser o ponto de virada que faltava. Agora segura, porque vem a parte mais desconfortável de todas. Para aplicar isso, você precisa tomar uma decisão antes de qualquer ação. Não adianta técnica, não adianta frase pronta. A decisão é simples, mas pesada. O seu valor não está em negociação, nem implícita, nem silenciosa, nem emocional. E não, isso não é arrogância. Arrogância precisa provar. Isso aqui, não. Isso aqui é premissa. É você operando como alguém que já entendeu o próprio valor, mesmo que o mundo ainda não tenha atualizado essa informação. E é exatamente aí que a maioria trava. Porque quando você para de explicar, o outro pode estranhar. Quando você para de ceder, o outro pode resistir. Quando você estabelece limite, o outro pode testar. E é aqui, nesse momento, que tudo se decide. Não no que você diz, mas no que você sustenta depois. Então, presta atenção nisso, porque pode parecer simples, mas muda o jogo. Escolhe um limite que você vem adiando. Algo pequeno, mas real. Comunica uma vez, com clareza, sem emoção excessiva, sem justificativa longa. E depois, faz o mais difícil de todos os movimentos. Não explica de novo. O critério de sucesso não é a reação do outro. Isso é armadilha. O critério é interno. Você manteve, mesmo com desconforto, mesmo com silêncio, mesmo com tensão, se manteve, algo mudou. Invisivelmente, mas profundamente. Você acabou de fechar uma porta que sempre esteve aberta. E quando você fecha essa porta, algo curioso acontece. O ambiente começa a se reorganizar, não de forma mágica, mas lógica. Pessoas ajustam comportamento, expectativas se recalibram, e o espaço ao seu redor muda. Não porque você exigiu, mas porque você parou de permitir. E isso nos leva a algo ainda mais profundo,
algo que conecta tudo o que você ouviu até agora. Existe uma âncora, invisível, que define se você deriva ou se mantém em direção. E quando você entende como construir essa âncora interna, você não depende mais do movimento do mar, porque sem essa âncora você não percebe, mas está sempre reagindo. Reagindo ao tom, ao silêncio, à demora, ao olhar. É como tentar se equilibrar em um chão que nunca para de se mover. E o mais perigoso é que isso cansa, desgasta e, aos poucos, faz você esquecer onde termina o outro e começa você. Agora, imagina o oposto, só por um segundo, um ponto fixo dentro de você, que não muda com elogio, não treme com crítica, não implora por validação. Isso não te torna frio, te torna estável. E estabilidade, em um mundo instável, é percebida como força, mesmo quando você não diz uma palavra. Mas existe um preço, e é aqui que muita gente recua, porque quando você para de reagir, você começa a enxergar. E o que você vê nem sempre é confortável. Relações desbalanceadas, dinâmicas injustas, padrões antigos, coisas que funcionavam, até você começar a se respeitar de verdade. E aqui vem o primeiro impacto emocional, aquele que dá vontade de ignorar. Algumas pessoas, simplesmente, preferiam a versão antiga de você, a versão disponível, explicativa, previsível. E quando você muda, elas sentem. Não porque você está errado, mas porque você parou de facilitar. Agora presta muita atenção nisso, porque é um divisor invisível. Quando alguém reage mal ao seu limite, isso não é prova de que você exagerou. É prova de que o limite era necessário. Deixa isso assentar, porque muda completamente a forma como você interpreta a resistência. E aqui surge uma pergunta silenciosa, que quase ninguém verbaliza. E se eu perder pessoas sendo assim? E a resposta não é confortável, mas é libertadora. Você não perde pessoas. Você perde versões delas, que só existiam enquanto você aceitava menos do que merecia. Isso dói, porque quebra uma ilusão. A ilusão de que esforço mantém relações. Não mantém. O que mantém é alinhamento. E quando não existe alinhamento, o esforço vira desgaste, vira tentativa, vira desgaste disfarçado de dedicação. E você sente, lá no fundo, mas ignora. Agora segura, porque isso vai mais fundo. O seu cérebro, automaticamente, associa a rejeição a perigo. Então, quando alguém muda o tom, se afasta ou reage ao seu limite, seu sistema entra em alerta. Não é fraqueza, é biologia. Mas continuar cedendo, isso sim, é escolha. E é aqui que nasce a verdadeira força, não na ausência de medo, mas na decisão apesar dele. Você sente o desconforto, percebe a tensão, mas não recua, não explica, não negocia, não suaviza o que é claro. E isso, no começo, parece errado, até começar a funcionar, porque algo muda. E você percebe nos detalhes. Pessoas começam a medir palavras, a respeitar espaços, a ajustar comportamento, não porque você exigiu, mas porque você parou de se ajustar primeiro. E esse é o ponto que quase ninguém entende, mas todo mundo sente. Agora deixa eu te provocar, com algo que pode mexer mais do que deveria. E se o problema nunca foi falta de reconhecimento, mas excesso de disponibilidade? E se, sem perceber, você treinou o mundo a esperar sempre mais de você, sem nunca precisar devolver na mesma medida? Pensa nisso, com calma, porque essa resposta muda decisões. Não é sobre parar de ajudar, é sobre parar de se abandonar. Existe uma diferença enorme entre generosidade e autonegligência, e a maioria das pessoas, sinceramente, não sabe onde essa linha está. E aqui vem uma epifania que pode te pegar desprevenido, então escuta com atenção. O respeito não nasce do quanto você faz, nasce do quanto você tolera. Parece duro, mas é real. Você pode ser incrível, competente,
dedicado e ainda assim ser tratado como opcional. Por quê? Porque comportamento ensina, sempre ensinou. Cada tudo bem, cada deixa pra lá. Cada vez que você engoliu algo, você escreveu uma instrução silenciosa e o mundo, sem intenção, apenas seguiu. Agora, se você mudar a instrução, o sistema inteiro recalibra, mas essa recalibração exige consistência. Não adianta um limite hoje e desistir amanhã. O cérebro humano, inclusive o seu, aprende por repetição. Então, cada vez que você sustenta, você reforça. Cada vez que recua, você reabre. E é aqui que a maioria perde o jogo, porque sustentar é desconfortável. No começo, parece que você está sendo rígido, distante, até egoísta. Mas isso é só o contraste com a versão antiga. Com o tempo, o que era desconforto vira padrão, e o que antes parecia impossível vira natural. E então, algo inesperado acontece. Você começa a se respeitar mais. Não porque alguém validou, mas porque você se viu mantendo o que disse. E essa é uma sensação diferente, mais silenciosa, mais profunda, que não depende de aplauso, nem de reconhecimento externo. E quando isso acontece, você muda o jeito que entra nos lugares, que fala, que responde, que escolhe. Não precisa anunciar, não precisa explicar. As pessoas percebem, porque existe algo diferente no seu comportamento, uma ausência de necessidade que chama a atenção sem esforço. Agora conecta isso com o começo, com aquela história, com aquela frase. O osso era dele, minha reação era minha. Você não controla o que fazem com você, mas controla o que aceita depois. E é aí, exatamente aí, que sua vida começa a mudar de direção. E existe ainda um último ponto, o mais profundo, que quase ninguém alcança. Um lugar onde você não reage, não prova, não negocia, apenas é. E quando você chega lá, o mundo não tem escolha a não ser responder diferente. Mas para entender isso completamente, você precisa ver o final. Porque o final disso tudo não é sobre técnica, nem sobre comportamento. É sobre identidade. Quem você é, quando ninguém está olhando, quando ninguém está validando, quando ninguém está respondendo. É nesse espaço, silencioso, que sua posição real se revela. E é daí que todo o resto nasce. Agora, conecta tudo, desde o início. A dor não veio do que fizeram com você, veio do que você continuou aceitando depois. E isso muda completamente o jogo, porque pela primeira vez, a mudança não depende do outro, depende de uma decisão que só você pode tomar. E aqui está o fechamento daquele mecanismo. Lembra? Aquele que fazia quanto mais você tentava, menos respeito recebia. O cérebro humano lê necessidade como fragilidade. Não é racional, é automático. Quando você tenta provar, você sinaliza dúvida. E dúvida nunca constrói autoridade. Mas quando você para, algo estranho acontece. Sem esforço, sem explicação, sem insistência. O ambiente começa a se ajustar. Porque agora, você não está mais pedindo espaço, você está ocupando. E isso, mesmo em silêncio, é percebido de forma brutalmente clara. E aqui está a epifania que fecha tudo. Presta atenção, porque isso muda como você vê sua vida inteira. As pessoas não te tratam pelo que você merece, te tratam pelo que você aceita. Sempre foi isso, sempre esteve ali, escondido, esperando você enxergar. Então, não é sobre convencer, não é sobre explicar melhor, não é sobre fazer mais. É sobre parar de permitir menos. É sobre encerrar, silenciosamente, acordos invisíveis que você nunca deveria ter feito. E quando isso acontece, você não precisa anunciar mudança. Ela é sentida. Agora pensa, com profundidade. Se a forma como te tratam é calibrada pelo que você aceita, então cada pequena decisão sua, cada limite mantido, cada silêncio sustentado,
Está reprogramando o ambiente ao seu redor, não de forma imediata, mas inevitável. E isso exige algo raro, consistência emocional, porque não é o primeiro limite que muda tudo. É o 10º, o 20º, o 50º. É quando não é mais esforço, é padrão. E quando vira padrão, você não volta atrás, porque simplesmente deixou de fazer sentido. E aqui, talvez, venha o momento mais honesto de todos. Algumas coisas vão mudar, pessoas vão se afastar, dinâmicas vão quebrar, espaços vão se transformar. E não, isso não é perda, é ajuste. É a realidade se reorganizando ao redor de alguém que finalmente se posicionou. E quando isso acontece, algo quase silencioso, mas poderoso, emerge. Você para de correr atrás e começa a ser procurado. Para de explicar e começa a ser ouvido. Para de insistir e começa a ser considerado. Não como mágica, mas como consequência direta. Agora volta lá, no começo, naquele menino, naquela dor, naquela escolha. Ele não controlava o que faziam com ele, mas controlava como se posicionava. E isso, mesmo na pior condição possível, foi suficiente para torná-lo inabalável. Agora imagina isso, aplicado na sua realidade. Você não precisa de uma situação extrema para fazer a mesma escolha. Precisa de consciência, precisa de decisão, precisa de repetição e, principalmente, precisa parar de esperar que o mundo reconheça algo que você mesmo ainda está negociando internamente. E aqui está a frase que precisa ficar, ecoando, depois que tudo isso acabar. O homem que não precisa provar nada, já provou tudo. Não porque os outros disseram, mas porque ele parou de precisar que dissessem. E isso muda absolutamente tudo. Agora imagina sua vida, daqui para frente, operando assim. Menos explicação, mais clareza. Menos esforço por validação, mais consistência interna. Menos reação, mais direção. Não é sobre perfeição, é sobre alinhamento. E alinhamento, inevitavelmente, gera respeito. E não, você não vai se sentir mais confiante de forma genérica. Vai perceber mudanças concretas. Pessoas consultando você, ajustando o tom, respeitando o tempo. Não porque você mudou o que faz, mas porque mudou o que aceita. E isso altera tudo. Então agora, a pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: você está disposto a sustentar? Porque entender é fácil, aplicar por um dia também. Mas manter, mesmo quando desconfortável, é o que separa quem assiste de quem transforma. E se você chegou até aqui, você já sabe a resposta. Só falta uma coisa: começar. Não amanhã, não quando estiver pronto, mas na próxima pequena decisão. Na próxima vez que sentir vontade de explicar demais, de ceder, de suavizar e escolher diferente. Porque é ali, naquele microsegundo, que sua nova identidade começa a se formar. Não com palavras, não com discursos, mas com ação silenciosa. E cada vez que você sustenta, você reforça, até o ponto onde não existe mais esforço, só verdade. E quando você chega nesse nível, algo curioso acontece. Você não precisa mais pensar nisso o tempo todo. Você simplesmente é. E o mundo, sem perceber, se ajusta. Porque agora, você não está pedindo respeito. Você está operando como alguém que já decidiu. E se isso abriu algo dentro de você, existe um próximo passo que vai aprofundar ainda mais esse controle interno, mostrando como manter essa postura mesmo sob pressão extrema, sem voltar aos padrões antigos. Esse próximo vídeo é onde essa transformação deixa de ser entendimento e vira domínio real.